A pandemia de Covid-19 gerou um estado de emergência sanitária, né, em todo o mundo e acabou produzindo um esforço mundial para o desenvolvimento de vacinas. No final de 2020, nós já tínhamos a primeira vacina disponível e aprovada para uso, sendo aplicada pela primeira vez em 8 de dezembro no Reino Unido. No Brasil, a espera pela imunização durou pelo menos mais um mês, e o atraso se deveu, em grande medida, à politização da pandemia. Nesse sentido, um marco importante para a gente entender o que se debateu sobre o início da imunização no Brasil foram os dias 16 e 17 de janeiro de 2021. O dia 16 de janeiro foi caracterizado por um clima de expectativa com relação à reunião que aconteceria no dia seguinte entre profissionais da Anvisa para deliberar com relação à aprovação dos imunizantes Coronavac e a AstraZeneca. A Anvisa, no dia 17, realizou essa reunião e aprovou, né, o uso desses dois imunizantes aqui no Brasil. Logo em seguida, nós tivemos o ato, né, de imunização da primeira brasileira, que foi a Mônica Calazans. Foi realizada através de um ato simbólico que contou com a presença do então governador de São Paulo, João Dória. Esse acontecimento acabou gerando embates entre o então governador de São Paulo e o governo federal. Este, que após reiteradas vezes rejeitarem essa compra da vacina, eles passaram a reivindicar a paternidade do imunizante. Essa disputa de narrativas acabou reverberando nas discussões que foram tecidas, nas redes sociais, e aqui nós fazemos um destaque para o Facebook, e aí nós investigamos como é que se deu essa circulação, de mensagens, de conteúdo sobre o início da imunização no Brasil no Facebook. Nós realizamos uma busca por termos associados à vacina, vacinei, vacinação, AstraZeneca, Coronavac, etc. E daí nós identificamos mais de 18 mil publicações sobre o tema na plataforma, nesses 2 dias, dias 16 e 17 de janeiro, que são também 2 dias que representam um pico de postagens sobre o assunto, considerando um período de 2 anos, de janeiro de 2020 até dezembro de 2021. Para realizar essa seleção de posts, nós observamos diferentes tipologias de perfis de usuários, tendo como base o trabalho de Bittencourt, Castelhano e Lopes. Eles separam os tipos de perfis de usuários com base no número de seguidores. Identificam 7 tipos de perfis de usuários. Então, a gente tem um perfil de usuário mega, por exemplo, que são aqueles perfis que têm mais de 1 milhão de seguidores. Na outra ponta, a gente tem perfis que eles chamam de seasonal, que tem abaixo de 500 seguidores. Nós observamos 100 posts de cada uma dessas tipologias de usuários. Lembrando que se trata de posts publicados em páginas públicas. O resultado final foi de 671 publicações. Nós identificamos que a discussão sobre esse início da vacinação contra a Covid no Facebook gerou em torno da questão da regulação dos imunizantes e foi tratada como um assunto político. Então, esses foram os 2 principais temas em circulação na plataforma, que, somados, alcançaram mais de 50% dos posts, e, de certo modo, refletindo essas disputas políticas que envolveram a compra e início da imunização no Brasil. Dentre esses posts que abordavam o assunto por um viés politizado, nós observamos ainda críticas à inércia do governo federal na compra, dos imunizantes, críticas a essa falta de um plano de vacinação e a falta de planejamento na distribuição das vacinas nos estados e municípios. Esses posts que trouxeram um tratamento politizado do assunto, eles foram publicados sobretudo por perfis menores, perfis com menos seguidores, enquanto que os perfis maiores, com milhares ou bilhões de seguidores, acabaram tratando mais o assunto pelo viés da regulamentação, celebrando o início da imunização e tudo mais. No que se refere ao posicionamento, que nós analisamos também, observamos que a ampla maioria dos posts era favorável às vacinas, 87,5%, enquanto que 10,7% eram neutros e 1,8% era contra a vacinação. E a gente acabou vendo que, embora fosse uma minoria, mas eram posts que traziam teorias conspiratórias com relação ao vírus, tentavam descredibilizar a eficácia da Coronavac, fazendo uma associação com a China, refletindo a xenofobia demonstrada pelo então presidente brasileiro com relação a esse país. Por outro lado, a gente observou também
que o ajustamento discursivo do governo federal, que se antes criticava a Coronavac, depois começou a reivindicar a paternidade do imunizante. Isso acabou se refletindo até em posts de apoiadores do então presidente, que replicaram a mesma estratégia discursiva. Por fim, nós observamos, né, que argumentos partidários acabaram sendo utilizados na discussão pública sobre regulação e o início da vacinação no país. Identificamos também a importância de microinfluenciadores no debate público contemporâneo e a importância também do Facebook nessa circulação de informações sobre questões de saúde pública.